paciência. Opa, deu certo. Bom dia ao pessoal do Facebook. Sejam bem-vindos também. Vamos agora seguir com o nosso estudo. Desculpem aqui a turma do Instagram, esse meu mau jeito aqui, mas estou tentando fazer de tal forma que dê certo nessa nossa transmissão e parece-me que agora eu consigo pelos dois, né? Bom, então vamos seguir com o nosso estudo. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Ontem avisei que não teríamos, mas acabei conseguindo aqui mineiramente falando, uma réstia de sinal, né? Então acho que vai dar para a gente conversar. Bom, nós estudamos na última live, estamos estudando o capítulo 6 do livro 2º, e estudamos na última live a lembrança da existência corporal, né? Algo que a gente já foi trabalhando em duas sequências, e hoje vamos falar desse outro tópico, né? A comemoração do Dia dos Mortos, sobre finados, né? Embora estejamos no mês de fevereiro, mas acontece que o tópico aqui é justamente esse, né? Então nós vamos seguir com esse tópico, só mais uma organizada aqui no equipamento. Bom, aí, na questão 320, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: os espíritos são sensíveis à lembrança que deles guardam os que lhe foram caros aqui na Terra? Uma pergunta interessante. Logicamente, pelo que nós já vimos nas outras lives, a resposta seria afirmativa, né, por dedução, já que os espíritos, dissemos na nossa última live, os espíritos nada mais são do que nós mesmos, ou seja, nós somos espíritos, estamos aqui encarnados e desencarnados, nós continuamos nós mesmos, com algumas ampliações, digamos assim, das nossas percepções espirituais. Então, dizem os espíritos a Kardec, respondendo a essa pergunta, se os espíritos são sensíveis às lembranças, ou à lembrança, melhor dizendo, que deles guardam as pessoas aqui na Terra que foram caras a eles, e eles respondem, vejam como os espíritos respondem: muito mais do que podeis imaginar. Eu acho interessante esse tipo de resposta, porque ela vai trabalhar bem mais do que o sentido de sim, de uma resposta afirmativa. É uma resposta que vai trabalhar de uma forma mais intensa, dizendo muito mais do que imaginais. Quando dizem isso, muito mais do que imaginais, estão dizendo que é algo muito mais profundo, é algo mais intenso, que talvez nós não dimensionemos, não divisemos a extensão desse sentido. E aí eles seguem com a resposta: se são felizes, essas lembranças lhe aumentam a felicidade. Se são infelizes, serve-lhes de lenitivo. Vejamos que a resposta aqui, os espíritos nos trazem uma ideia que, de uma forma ou de outra, essa lembrança que nós temos dos nossos entes queridos, por assim dizer, que nos precederam no retorno ao mundo espiritual, faz bem a eles. A lembrança não quer dizer aquela lembrança petitória, me permita essa expressão, uma dependência daquele ser que desencarnou, que voltou ao mundo espiritual, e a lembrança que se tem aqui é uma cobrança, é um pedido de justificativa, porque muitas pessoas dizem assim: mas por que você foi embora? Por que você me deixou aqui? Por que você fez isso comigo? Isso não é lembrança, isso é cobrança. Então é preciso que nós percebamos que é algo inexorável o desencarne. É algo que vai acontecer com todos nós, que causa tristeza, sem dúvida, sem dúvida. Nós já conversamos sobre isso aqui. Causa tristeza, deixa uma saudade profunda, sem dúvida. Mas ao mesmo tempo, não foi um desligamento, foi apenas uma mudança de dimensão.
Aquele que desencarnou-se foi para o mundo espiritual, retornou ao mundo espiritual. E os que aqui ficamos, continuamos com a nossa missão, tristes, saudosos, mas a lembrança que se tem dos que nos precederam é uma lembrança que deve ser, de certa forma, temperada, por assim dizer, temperada com carinho e agradecimento. Agradecimento pelo tempo de convivência, agradecimento a Deus pela oportunidade de reencarnarmos e vivermos juntos aqui na Terra. Agradecimento ao próprio ente, à própria pessoa em quem pensamos que desencarnou. Agradecimento por ela ter convivido conosco. É essa a lembrança que os espíritos querem dizer, que se os espíritos que nos precederam ao retorno são felizes, essa lembrança aumenta a felicidade deles. E se eles são infelizes, essa lembrança funciona como um lenitivo para esse momento do mundo espiritual deles. Então, de uma forma ou de outra, a lembrança é agradável. É esse tipo de lembrança, essa característica de lembrança. É nesse sentido, então, que nós devemos pensar o contexto dessa pergunta 320 e, óbvio, o contexto da resposta dada a essa questão 320. Então, e eu acho interessante, volto a dizer, é a primeira frase da resposta. Quando então pergunta se a lembrança que temos dos que desencarnaram é bem vista, né? Os espíritos são sensíveis a essas lembranças, a resposta foi boa, muito mais do que imaginais, muito mais do que imaginais. Então é esse o sentido, muito mais do que imaginais. Se são felizes, essa lembrança aumenta-lhes a felicidade. Se são tristes e infelizes, essa lembrança serve-lhes de lenitivo. Vejamos que resposta agradável. Então é esse o contexto que nós deveremos trabalhar. É esse o contexto da questão 320 para que analisemos as outras questões. Porque agora as outras questões vão trabalhar com a tradição, uma tradição respeitosa. Então, mas é preciso que nós trabalhemos as outras questões, especificamente sobre o finados, a comemoração do Dia dos Mortos. É interessante que nós as trabalhemos, mas no contexto tendo como referência essa questão 320, da sensibilidade dos espíritos às nossas lembranças e aos, de certa forma, atos que aqui praticamos em relação a eles, notadamente no que diz respeito a essa questão da comemoração do Dia dos Mortos. Muitos espíritas, de forma correta, em termos de conjunto teórico, vão dizer, não, mas essa comemoração do Dia dos Mortos é desnecessária. Ir ao cemitério é desnecessário no Dia dos Mortos. Fazer o culto aos mortos é desnecessário. Basta que pensemos neles todos os dias, em nossas casas, em quaisquer lugares, que eles serão sensíveis às nossas lembranças. Está correto, teoricamente está correto. Mas é preciso que nós entendamos que a tradição, ela não é só do mundo material, ela também vai seguir com aqueles espíritos cuja característica ainda está mais próxima às questões da vida material. Então, muitas vezes, quando agimos da forma da tradição, não é pelas nossas convicções, é em respeito até mesmo a eles que retornaram. E que para eles pode ser, quando estão ainda materializados, úteis esse tipo de postura e conduta. Eu não sou, nada para mim tem que ser a ferro e fogo, como dizia minha mãe. Nada é a ferro e fogo. Tudo tem que ser pensado. Cordialidade,
respeitabilidade, ceder algumas vezes. Muitas vezes, ao ceder a uma tradição, eu não diminuo a minha própria crença. Quando somos impávidos na crença, quando somos duros nos conceitos das nossas crenças, estamos faltando com a caridade em relação às crenças alheias. E alheias, refiro-me aos encarnados e aos desencarnados. Então, vamos seguir com as perguntas e respostas que vocês perceberão em que eu me baseio para dizer isso que aqui disse. Essa questão do respeito a uma tradição, que muitas vezes não é por nós, é pelos outros. Pelos outros. Então vejamos a questão 321. O dia da comemoração dos mortos tem algo de mais solene para os espíritos? Eles se preparam para visitar os que vão orar sobre os seus despojos? Olha a pergunta que Kardec faz. Olha a pergunta. E os espíritos dizem: os espíritos atendem ao chamado do pensamento, tanto nesse dia como nos outros. Interessante. Uma resposta, como eu disse, bem genérica. Mas vamos ver a questão 321A, que é um desdobramento, e aí nós analisamos as duas. O dia de finados é para eles um dia especial de reunião junto às suas sepulturas? Olha o que dizem os espíritos. Nesse dia, eles se reúnem em maior número nos cemitérios, porque maior é o número de pessoas que os chamam. Mas cada espírito só comparece ali pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Então nós temos que sempre observar que respostas, por assim dizer, lato sensu, genéricas, generalizadas, elas comportam análises, elas comportam decomposição. E esse é um dos grandes, ou de uma das grandes características de Kardec, quando ele percebe uma resposta genérica, uma resposta de generalidade, ele vai e tenta buscar um prisma. Ele tenta perguntar de forma mais objetiva para perceber se aquela generalidade teria alguma aplicabilidade com um viés um pouco diferente que a generalidade possa transparecer. Eu acho muito interessante essa forma kardeciana. E aqui ele faz isso. A 321, quando ele pergunta se o dia de comemoração dos mortos tem algo de mais solene para os espíritos, a resposta vem: os espíritos atendem ao chamado do pensamento, tanto nesse dia como nos outros. Se nós ficássemos somente nessa resposta, seria assim: tanto faz, para quê? Não precisa disso. E é verdade, não precisa, não precisaria disso. Mas como existe a tradição, aí vem a questão 321A, o desdobramento, uma segunda pergunta. E Kardec fala, no dia de finados. É como se ele perguntasse e os espíritos responderam, ele perguntou, os espíritos responderam e ele pensasse assim, nossa resposta está genérica, eu quero especificar isso. E aí ele faz uma pergunta mais específica. Ele diz, o dia de finados é para eles um dia especial de reunião junto às suas sepulturas? Eles respondem, neste dia eles se reúnem em maior número nos cemitérios. Porque maior é o número de pessoas que o chamam. Ok. Só que eles acrescentam, mas cada espírito só comparece ali pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Porque muitos vão ali pelo hábito, pela indiferença. Vamos lá fazer cena, vamos lá porque é obrigatório, vamos lá porque senão o pessoal vai achar ruim. Eles querem dizer, não. Os espíritos vão nesse dia como se houvesse uma aura mais propícia para lembrar deles, o clima de lembrar deles. E aí então isso cria um estado, digamos, mais convidativo para esse aspas, reencontro. Volto a dizer, nada deve ser a ferro e fogo. Nada. Nós precisamos ponderar. Não é a maneira que nós entendemos, mas é a maneira que muitos entendem. E dentre esses muitos,
os desencarnados também. Os desencarnados também. E aí é como então nós vamos, por esse respeito aos desencarnados que estão ainda vinculados, ligados e sentem uma certa necessidade dessas tradições. E aí se colocamos o respeito, se colocamos essa respeitabilidade, essa consideração, a coisa muda. Eu já vi casos de pessoas conhecidas aqui do meu meio que até discutem, que até debatem e criam uma certa animosidade com os outros quando vão dizer, não, não precisa disso, que absurdo você ir lá. Não, não. Não há absurdo na crença alheia, quando aquilo significa algo importante para aquela pessoa. E nós já vimos isso. Já estudamos isso aqui, sobre o respeito às crenças alheias, desde que elas não sejam destrutivas, que elas não gerem prejuízos, prejudiquem pessoas. A Daniele está dizendo, você não estava com problema na internet? Estava, Daniele, mas eu consegui hoje pela manhã. Aliás, ontem no finalzinho da noite, era umas 11 horas da noite, eu consegui uma pessoa que veio aqui onde eu estou hospedado e arrumou. Era um problema na fibra ótica, ela cortou a fibra, clipou novamente e deu certo. E aí ficou um sinal razoável, não está tão perfeito, não está perfeito, mas suficiente para a gente fazer a live. Por isso eu acabei entrando pela manhã. Porque é o seguinte, me incomoda um pouco internamente se eu não fizer essas lives. É como se fosse um compromisso assumido. E o motivo, tá certo, era um problema técnico, mas quando eu me propus a viajar, vai estar aqui hoje, nesse local, eu avaliei, tem internet? Legal, então vamos lá, né, para eu poder fazer essa live. Como eu tenho um outro estudo hoje à tarde, como tenho uma palestra amanhã, e vai ser por aqui. Então é por isso, tá? Não quis enganar ninguém. É porque foi no finalzinho da noite, então hoje pela manhã eu fiz os testes, tive dificuldade aqui em até a entrada, entrei 3 vezes, né? Agora na terceira que deu certo. Então, por isso, tá? Então, estou justificando porque que eu avisei que não teria e acabou tendo por causa disso. E vai ficar gravado, alguém perguntou aqui, sim, como todas as outras, eu vou deixar gravado. Daqui a pouco já estou subindo para o YouTube e deixo a live lá, tá certo? Então, desculpe, eu não quis iludir ninguém não, tá certo? Me desculpe, é porque como deu certo, eu me senti incomodado. Foi bom, arrumou a internet, eu posso fazer a live e não vou fazer, aí já é uma questão que me incomodou. Então não, temos que fazer sim, já está tudo certo, tem um sinal, tem tudo, por que não fazer? Ok? É isso, tá bom? Seguindo então, questão 321b, que eu achei interessante, e ela auxilia na compreensão de uma das questões anteriores, da live anterior. Sob que forma aí comparece e como os veríamos se pudessem tornarem-se visíveis? Ou seja, como é que nós veríamos esse espírito? Quando ele se comparece, e se pudéssemos vê-los, como nós os veríamos? E eles então respondem, a forma sob a qual eram conhecidos na vida física, em vida. É uma resposta que mostra então que se nós pudéssemos vê-los, é na forma que eles estavam, quando nós os conhecemos. Isso aqui é uma questão que amplia muito. Amplia em que sentido? Se estamos orando ali por um espírito que já se reencarnou, e se ele ali é levado num estado de desdobramento, ou reencarnou e desencarnou novamente, qual das feições a que nós conhecíamos? Essa resposta da 321b, ela vem clarear diversos pontos de outras questões. O conjunto de questões que fala da reencarnação, o que nós estudamos na live passada, das questões 318, 17, 16, vem nos mostrar que a nossa maneira de relacionar é a maneira que nós os conhecíamos aqui na Terra. Interessante isso, não é? Interessante isso. É esse sentido, né, ou essa resposta que nos dá sentido, porque muitos dizem, tá, a pessoa encarna, desencarna, encarna e desencarna. Ela vai ter duas vidas materiais. Qual a forma que ela se apresenta no mundo espiritual? Depende de para quem ela se apresenta. É a forma conhecida. É a forma conhecida.
Então vejamos que nesse conjunto, então, 320, da questão 321, 321A, 321B, os Espíritos vêm nos dizer que, e a 320, óbvio, que os Espíritos são sensíveis às lembranças que nós temos deles aqui. E que, nesses dias que a tradição da Terra erigiu, né, um conceito para homenagear de forma global os mortos, entre aspas, mortos, eles também se sensibilizam. E vamos seguir com as questões. Há 300... E ao mesmo tempo eles vão mostrando que não é necessário, mas se isso é feito, tem efeito. Ou seja, se isso é feito, tem efeito para também os espíritos. E temos que lembrar, como nós já estudamos aqui na live passada, temos que lembrar que muitos espíritos ainda mantêm as suas características, digamos assim, mentais, de quando estavam encarnados. Pensemos nisso. Ser espírita não pode nos tornar frios. Não pode fazer com que, ao percebermos que a realidade é bem maior do que as tradições, desprezar as tradições. Não quer dizer que devemos cultivar as tradições. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que devemos respeitar as tradições, que é uma forma de respeito humano e respeito espiritual. É nesse sentido. E ao dizer respeitar, é não julgar, não criticar, e se for o caso, até incentivar quem acredita, quem segue. Minha mãe era católica, apostólica, romana, e se tivesse mais alguma coisa, ela seria também. Super dedicada às questões da igreja, super afeita à teologia católica, estudava bastante essas questões das tradições religiosas, e meu avô espírita. Fui educado no espiritismo pelo meu avô, o avô paterno, e fui educado no catolicismo pela minha mãe católica. E nunca tivemos problemas com relação a essas duas formas de pensar. Sempre acompanhei meu avô, enquanto encarnado estava, ao centro, e acompanhava minha mãe também. Mas nunca tivemos nenhuma situação embaraçosa em relação a isso. Aprendi muito da tradição católica, felizmente pude estudar bastante os textos bíblicos em função disso. Postei recentemente uma foto no TBT, né, uma foto de uma cerimônia da Semana Santa, encenação da Paixão de Cristo, lá de 1985, eu estava com 21 anos à época. Aliás, ainda não havia completado 21 anos, eu completei 21 anos em setembro de 85. E aquela encenação foi, acho que em março ou abril. E ali, naquela encenação, ela sempre fazia aquilo, ela pesquisava os personagens bíblicos. Tinha que pesquisar um por um. E ela já era um pouco mais velha e quando eu nasci, ela tinha mais de 40, acho que tinha 45 anos por aí. Então ela pedia que eu pesquisasse para ela. Então, desde a minha infância, eu fazia as pesquisas bíblicas para ela. Então, andei muito nessa tradição. E, como ela era católica, tudo que se referia à Igreja Católica, que ela precisava participar, e já idosa, eu a levava. Eu participava? Não, mas eu a levava. Ela queria ir à igreja, eu a levava, e ela gostava de olhar as imagens dos santos e rezava um pouquinho em cada uma das imagens. Então, quando ela falava assim, me leva à igreja, eu pensava, quantos santos tem lá? Porque dependendo da quantidade de santo, era o tanto de oração que ela faria. Eu brincava com ela, falava, mas vamos numa que tem menos, que vai ser mais rápido. Eu ficava brincando com ela, sempre em tom de brincadeira, mas a levava, a respeitava, a crença dela, e a levava, aguardava, depois íamos embora. Sem problema, ela levava a missa, aguardava, depois levava embora. Era uma idosa, ela desencarnou com 92 anos, e enquanto conseguiu andar, ela fazia questão disso.
era do presidente lá do apostolado da oração, então eu auxiliava. Esse é o respeito humano, esse é o respeito filial, no meu caso até. E isso nunca me incomodou, porque respeitar a crença alheia não diminui a minha. Não diminui a minha. Auxiliar o outro na sua crença não diminui a minha. Não diminui. Esse é um ponto que eu gostaria que os espíritas observassem. Muitas vezes me convidam para assistir uma cerimônia de casamento, eu vou lá, assisto. Em que isso me diminui? A minha crença não diminui? É desrespeito ao outro? Não é desrespeito ao outro, porque todos sabem que eu sou espírita. E quando me convidam-me sabendo que sou espírita. E eu vou, todo mundo sabendo que sou espírita. Agora, não participo do ritual? Não participo, mas estou ali respeitando, conversando, atendendo e acompanhando aqueles que precisam. Então, vamos trabalhar com essa ideia. A crença alheia não diminui a minha e eu não preciso disputar espaços para continuar com a minha. Eu não preciso discutir com ninguém, debater com ninguém para fortalecer a minha crença. A minha crença não se fortalece diminuindo a do outro. A minha crença se fortalece ampliando a minha relação com ela, com a minha crença. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Na minha família temos evangélicos, temos católicos. Uma das Bíblias que eu sigo foi o presente de um tio, uma Bíblia de 1953, que eu acho muito bom, um português arcaico, mas acho ótimo. É isso. E desculpe essa digressão, mas está no contexto aqui do nosso estudo. Está no contexto do nosso estudo. Não estou fazendo nenhuma apologia de crenças alheias, mas é uma questão só de ponto de vista que tem apenas o valor de um ponto de vista. Nada além disso. Um ponto de vista meu. Com todo respeito aos que pensam diferente e continuem pensando diferente. Questão 323. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em casa em sua intenção? Olha que pergunta. Kardec era preciso. Ele tinha uma sequência de perguntas, ele tinha um raciocínio para decompor um tema, que é algo assim que poucos têm. E veja a pergunta. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em casa, em sua intenção? Veja a resposta. A visita ao túmulo é uma maneira de manifestar que se pensa no espírito ausente. É a imagem. Olha que frase. Já dissemos que a prece é que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se for ditada pelo coração. Em um ponto aqui, essa resposta está dizendo, olha, isso pode ser o agradável ao espírito quando ele se vincula a isso. Não é necessário, mas não é proibido. É isso que eles estão dizendo. A Lâmia diz aqui, essa questão 323 leva a 664. Vamos olhar a questão 664, Lâmia. Vamos lá dar um pulinho, afinal de contas estamos estudando aqui em grupo, né? Vocês daí, eu de cá. Alguém está dizendo, alguém postou aqui, que cenário bonito que você fez aqui. Aqui realmente eu estou na casa do meu cunhado, do irmão da minha esposa, e aqui é uma área, digamos assim, rural, bucólica, né? Então ficamos aqui realmente no meio dessa natureza aqui. O que está aqui atrás não é um quadro, não. Aqui é a porta mesmo de vidro que dá acesso aqui a essa área, tá certo? Vamos lá na questão 664. Será útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Nesse caso, como as nossas preces podem proporcionar-lhes alívio e abreviar seus sofrimentos? Tem o poder de abrandar a justiça de Deus? E eles respondem,
A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma, por quem se ora, experimenta alívio, porque é uma prova do interesse de que lhe é dado e também porque o infeliz é sempre consolado quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Quando nós estudamos essa questão 664, me recordo aqui, eu sugeri a leitura lá do livro Semeador de Estrelas, da história do Divaldo do Suicida do Trem. Faço mais uma vez essa sugestão, né? Lá no livro que foi escrito por Sueli Caldas Schubert, uma grande amiga, né? A Sueli, lá de Juiz de Fora, ela conta a história dessa passagem Suicida do Trem, que é muito interessante, e vem ao encontro dessa resposta da 664, que sim, Lâmia, tem muita relação com a questão 323, como você sugeriu aqui, né? E aí eles seguem com a resposta. Por outro lado, pela prece provoca-se o arrependimento e o desejo de fazer bem o que é necessário para ser feliz. E aí segue, é nesse sentido que se pode abreviar o sofrimento do espírito, se por sua parte ele contribui com a sua boa vontade. O desejo de melhorar-se, estimulado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vêm esclarecer, consolar e dar-lhe esperanças. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos desse modo que vos tornareis culpados se nada fizerdes por aqueles que mais necessitam de preces. Então sim, essa questão 323, ela tem relação com a questão 664, sim. Até anotei aqui agora a questão 664 vinculada à questão 323, e lá na 664 eu já anotei 323 também para quando facilitar os estudos. É assim que eu sempre faço aqui no Livro dos Espíritos. Ok? Então, nessa questão 323, os Espíritos deixam claro que o que importa é a prece. O lugar e o momento são circunstâncias. O que importa é o pensamento e a prece. Mas eles também vão dizer que essa visita é uma maneira de manifestar que se pensa no espírito ausente. Ah, mas lá não está o espírito, está só os despojos, né, corporais dos. Sim, exatamente, os espíritos não estão ali. Bom, em regra não estão, mas não é esse o sentido, é um aspecto físico. Veja como os espíritos colocam aqui, é a imagem. Olhemos a primeira frase. A visita ao túmulo é uma maneira de manifestar que se pensa no espírito ausente. É a imagem. Eu vou até grifar isso aqui, fazer um círculo aqui. É a imagem. Veja, é um simbolismo. Mas eles acrescentam, já dissemos, dizem eles, já dissemos que a prece é que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se for ditada pelo coração. Agora, há pessoas que o lugar faz uma certa diferença para aquelas pessoas. Respeitemos essas pessoas. E se for o caso, e elas pedirem, me leve até lá, levemos-las. Por que não? Por que não? Por que não? A questão 325. Volto a dizer, eu não leio sequenciadamente todas as questões. Por exemplo, a 324 ela tem relação com questões outras, por exemplo, a 315, 316, que nós já lemos. Então, por isso eu acabo não a lendo, né? E vou para outra. É isso que eu faço, eu vou trabalhar o tema em si, e algumas questões são lidas. As demais vocês vão lendo em casa. Se porventura quiserem fazer algum comentário da questão que eu não li, é só fazer o comentário. Se eu conseguir enxergar aqui o comentário, a gente volta naquela questão. Eu não tenho pressa, esse estudo nosso não tem data determinada para terminar. É um estudo que a gente vai, se tiver que ficar numa questão só o estudo inteiro, nós ficaremos, sem problema nenhum. Para mim é de boa, né? A Iraíde aqui pergunta, Simão, você sempre foi espírita? Eu falo que eu já falei isso aqui outras vezes. Não é bem assim. É que meu avô paterno, foi o único avô que eu conheci, dos meus avós, o único que eu conheci foi o paterno, né? Não conheci nem minhas avós e nem o outro avô. Ele era espírita. Quando eu tinha os meus 8 anos, ele já era septuagenário, né?
quando eu acompanhava ao centro, ele já era octogenário, ele já tinha os seus 80 anos, então eu tinha que levá-lo ao centro, levá-lo mesmo, era uma bengala, né? O centro, a casa dos meus pais ficava numa esquina, o centro espírita ficava na outra esquina, e meu avô ia caminhando, então minha mãe dizia, vai com seu avô, aí eu ia com ele apoiava em mim, como se eu fosse uma bengala, literalmente, apoiando em mim, nós íamos caminhando até chegar ao centro, ele já tinha os seus 80 anos, 81, 82, e ali eu ficava assistindo às palestras, eu tinha meus 8 anos, sei lá, 9 anos, e assim eu fui até por volta dos 12, 13 anos, quando ele desencarnou eu tinha acho que 12 anos, e ele se desencarnou, eu tinha 12 anos mais ou menos, então ali por uns 4, 5 anos eu ia com ele todos os dias ao centro, ele ia todos os dias, eu ia ao centro. E minha família, meus pais católicos, então eu também frequentava, eu como católico, criança, né? E tinha um outro detalhe, meu avô adorava ouvir os discos do Chico. Discos, LPs, né? LPs. E a minha mãe falava assim, vai ajudar seu avô para ouvir o disco, porque ele, na casa dele, ele era vizinho a nossa, ele não tinha, a época a gente chamava de radiola, ele não tinha radiola, e aí então ele ia lá para casa e a minha mãe falava, vai lá virar o disco para ele, e aí eu ficava ouvindo os discos do Chico e ficava até pensando, como que o meu avô consegue ficar ouvindo disco de fala? Porque o Chico ia lendo, né? Ele gravava mensagens e ia lendo, e aquelas mensagens. E aí, vez outra, uma dúvida surgia, eu perguntava, ou ele falava assim, olha, presta atenção nisso. E assim foi até meus, sei lá, meus 12 anos, alguma coisa assim, de 8 até 12 anos. E é justamente nessa época que a minha mãe fazia também as questões lá da Semana Santa da igreja e pedia para eu pesquisar os personagens bíblicos, já que ela tinha dificuldade de ler as letras da Bíblia, que eram muito pequenininhas, e ela falava para eu ler, né? Vê para mim a história de Moisés, vê para mim a história de Isaac, vê para mim a história de Abraão, vê para mim como é que foi a Esaú e Jacó, e aí eu ia estudar ali, ia ler para ela aquelas histórias, para ela poder formar o personagem para levar na encenação da Paixão de Cristo, porque ela levava 70 personagens. Então eu fazia aquela pesquisa bíblica do Velho Testamento, do Novo Testamento, e para falar, olha mãe, por exemplo, né, olha, Isaac, né, filho de Abraão, ele foi levado a sacrifício, talvez seria interessante se levasse um feixe de lenhas para mostrar o sacrifício, e etc. E assim nós íamos fazendo. Então, esse meu trânsito, ele não tem uma data. Então as pessoas me perguntam, quando você se tornou espírita? Eu não tenho a mínima ideia quando foi isso. Para mim era convivência natural, né? Não era de berço pai e mãe, era de berço avô. Era nesse sentido, né? Meu avô fundou o centro lá na cidade e tudo mais. E depois, sim, fiquei um tempo, depois que ele desencarnou, fiquei um tempo mais sem ir ao centro e tudo, até lá pelos meus, sei lá, 19, 20 anos, 21 anos, sei lá. E já talvez com 21 anos eu me dediquei efetivamente ao movimento espírita. Então, estou com meus 56 anos, lá se vão 35 anos, né, que eu estou nessa seara do movimento espírita, ok? É isso, só explicando, desculpe-me essa digressão, mas eu vi aqui 3, 4 perguntas perguntando isso, então desculpe, faz parte, né? Estamos num grupo de estudo, é aquela hora que a gente abre um parênteses e conversa lá, depois volta para o estudo. É um grupo de estudo, isso aqui não é uma palestra, isso aqui não é uma gravação feita com recursos tecnológicos de ponta para poder fazer um vídeo para... Não, não é isso. Isso aqui é um estudo que está sendo gravado, só isso, que está sendo transmitido online, só isso. É um estudo, é um bate-papo, só que eu falando, vocês escrevendo. Tá certo? Porque tem gente que reclama, fala, mas esse estudo é difícil, é chato, porque você vai e volta, para, conversa. Fala, desculpa, mas é um estudo, não é uma palestra. Eu não sou palestrante oficial, eu não sou garoto propaganda de nada, eu estou aqui conversando, batendo papo, né? E até agradecido aqui ao meu cunhado por ter liberado aqui o sinal para eu poder estar aqui conversando, né? Fazendo essa live hoje, ok? Bom, questão 325. De onde vem para certas pessoas o desejo de serem enterradas antes num lugar do que noutro? Voltam a ele com mais satisfação após a morte?
Essa importância dada a uma coisa material é sinal de inferioridade do espírito? Eles respondem, afeição do espírito por certos lugares, inferioridade moral. Aí sim, está mostrando não a nossa relação para com eles, é a relação deles para com eles, ou seja, do espírito para consigo mesmo. Se ele diz, olha, tem que ser aqui, tem que ser ali, quando eu me desencarnar, eu quero que vocês enterrem meu corpo em tal lugar, se não for lá eu vou ficar brava. Isso é inferioridade, segundo os espíritos. Então vejamos, não é a nossa relação para com eles, é a relação nossa para conosco mesmo, um apego à matéria. Então diz aqui, a afeição do espírito por certos lugares, inferioridade moral. Que importa este ou aquele recanto da terra a um espírito elevado? Não sabe de que sua alma se reunirá a dos que lhe são caros, mesmo que os ossos estejam separados? Foi uma resposta assim, aparentemente seca, né? Aparentemente seca. Mas eles estão deixando claro isso, olha, tudo está se falando, se ensinando por parte dos espíritos para conosco, para nos mostrar que não precisamos ter um apego às questões materiais, às questões corporais. E esse apego ele vai seguir depois do desencarne, se não houver uma evolução em termos do conceito, que eles chamaram aqui evolução moral. Então eu diria que esse tipo de fala, esse tipo de desejo, esse tipo de pedido está muito ligado ao gênero de vida que essa pessoa teve ou tem ainda, se o pedido é para o futuro. Está muito ligado ao gênero de vida. Um gênero de vida que olha a vida como se fosse um espaço material, né? Ou seja, nascer e morrer, no sentido material da palavra, vai querer tantas exigências. É mais nesse sentido. É diferente de lembrarmos dele. Até mais cedo aqui, eu vi, antes um pouco no início, eu vi uma pergunta, me fugiu aqui a pessoa que, me foge aqui quem é que escreveu, a pessoa perguntou aqui no Instagram, me criticam falando que eu não posso chorar pelas pessoas que desencarnaram. Por que não? Quando eu me desencarnar e ninguém chorar, eu é que vou chorar. Imagina, eu convivo com as pessoas, amorosidade, me desencarne, ninguém dá nem um chorinho, nem uma lágrimazinha. Se ninguém chorar pelo meu desencarne, eu que vou ficar chorando lá desencarnado. Então, o choro, ele não é desespero necessariamente. É uma exteriorização física de um sentimento. É uma exteriorização física de uma tristeza nesse caso. Ou os choros de alegria também, em outros casos. Perceberam? O que se pondera é a cultura, a dependência do choro, o sofrimento auto-impingido. É nesse sentido. É o apego, é aquele choro, você me abandonou, você não podia ter ido sem mim. É esse sentido. É nesse sentido. Então, sim, cabe sim a exteriorização da tristeza. Cabe sim. Tá? Questão 325A, o desdobramento dessa questão 325. A reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família deve ser considerado como futilidade? Prestem atenção nessa pergunta e depois prestem atenção na resposta. A reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família deve ser considerada como futilidade, ou seja, os jazigos, os lugares. Olha a resposta. Não. Olha que interessante. Não. É um costume piedoso. Dá a impressão que essa resposta aqui, ela é típica de Chico, não é essa frase? Chico tinha essa característica, não tinha. Não estou falando que foi ele que respondeu, que não, pelo amor de Deus, não é isso não. Pelo amor de Deus, estou dizendo assim, o jeito da frase é muito o estilo Chico, estilo Madre Teresa de Calcutá, estilo Irmã Dulce, né? Eles que tinham, e vários outros, eles tinham essa visão piedosa, o Dalai Lama, eles têm esse olhar piedoso, esse olhar de compreender as atitudes alheias, esse olhar mais amplo. É nesse sentido.
Deu uma travadinha, alguém disse aqui, mas é o sinal. A Marilda disse, entendi que não tivéssemos estudo hoje. Exato, Marilda, eu avisei ontem que não teria, mas eu avisei também que se eu conseguisse restabelecer o sinal, conseguisse o sinal de internet, nós tentaríamos fazer o estudo, tá certo? Então não é que eu enganei vocês, não, é que eu quis avisar porque eu não estava conseguindo. Então agora conseguimos, ontem à noitinha, no final da noite, conseguimos aqui restabelecer o sinal, então eu comecei o estudo de novo, né? Tá certo? Porque coloque-se no meu lugar, eu não faria por falta do sinal de internet. Conseguimos estabelecer o sinal, se eu não fizesse o estudo era por má vontade, e eu não tenho essa má vontade não, pelo contrário, eu adoro fazer esse estudo aqui, eu adoro conversar com vocês, e a gente estudar junto, a gente crescer juntos, ok? Nesse sentido. Então sigamos com a questão 325A. A reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família deve ser considerada como futilidade? Não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia pelos entes queridos. Embora essa reunião tenha pouca importância para os espíritos, é útil aos homens as recordações que se concentram melhor. Gente, essa resposta aqui ela responde, desculpa a expressão mineira, um monte de indagações, um monte. A doutora Marlene coloca aqui, são bem mais onerosos esses artigos. Depende, doutora Marlene. Oneroso ou não, depende de quem vai fazer. Para uma pessoa que tem posses, talvez não onera, mas essa reunião não necessariamente são em jazigos. Muitos fazem ali, colocam na linguagem minha lá de São Gotardo, nas carneiras, né? Depende. Gente, não vamos usar eu vou voltar a dizer, esse ferro e fogo, sabe, para julgamento. Ah, mas devia ter aplicado o recurso em outro lugar. Tá, a pessoa não aplicou. Pelo pensamento dela, ela fazia aquilo de boa vontade, ela fazia aquilo com amor, era uma forma de dedicar, e daí? Porque se a gente usar esse raciocínio, se eu comprar uma camisa dessa, eu vou dizer, ela devia ter comprado uma mais barata, porque o dinheiro da diferença eu daria para alguém. Gente, vamos ser um pouquinho mais razoáveis nesses aspectos de analisar a forma alheia de trabalhar. Nós não sabemos o que passa pela mente, pelo sentimento daquelas pessoas. É como se fosse assim, eu vou dar um exemplo. A gente gosta tanto de uma pessoa, mas muito, e quer dar uma lembrança para essa pessoa. E aí acha que, não, eu sei que ela gosta, sei lá, ela gosta dessa canetinha aqui, só que essa caneta é cara. Mas ela gosta dela e eu sei que ela tá doida. E aí eu faço esforço enorme para comprar e dar para ela essa caneta de presente. É isso que nós temos que pensar. Gente, mas você se esforçou tanto. Você comprou essa caneta em 20 parcelas. Mas a pessoa que assim fez porque percebeu que essa caneta era importante para aquela outra pessoa. E aí ela se esforçou para fazer isso. Num ato de boa vontade, num ato de carinho. Pensemos nisso. É diferente de formar um jazigo para demonstrar vaidade, opulência e orgulho. Aí é diferente. Aí sim, é diferente. Não interessa se ele vai custar muito ou pouco, mas se ali se coloca para poder dizer, olha como eu estou, como eu sou poderoso, aí sim, não interessa nem o valor daquele aspecto, daquele jazigo. É a vaidade, a opulência, é o orgulho, aí são outras questões. Mas aquela ideia simbólica, sincera, é outra conversa. E muitos fazem isso com pouquinhas coisas, pouquinhos valores ali, para poder dizer, olha o respeito que eu tenho. Então eu vou voltar aqui à resposta, voltar a essa questão, porque ela responde esses questionamentos vários que nós temos. Olha, dizendo é futilidade, eles dizem, não, é um costume piedoso e um testemunho de simpatia pelos entes queridos. E os espíritos nunca deixam de falar a realidade, embora essa reunião tenha pouca importância para os espíritos. Então eles dizem, olha, para os espíritos não faz diferença. Mas, ao mesmo tempo, no final da resposta, eles dizem, é útil aos homens. As recordações se concentram melhor.
Então é uma bengala nossa, muitas vezes, que nós vamos deixando, lógico, vamos deixando com o tempo. O que eu quero dizer é que nós não podemos impor e nem fazer uma crítica ferina aos que assim fazem. Se já entendemos que não precisa, ótimo. Mas não façamos isso também com certo orgulho, não, dizendo, eu sei que não precisa fazer isso, vocês ainda acham que precisam. Não, também não, porque isso seria uma certa prepotência. É simplesmente não dizer nada. Dizer, ó, que bom, você vai lá, vai, fica à vontade, vai sim. Eu te aguardo, pode ir, fica à vontade. Você me leva lá? Levo, vai, vamos lá, eu te levo. E porque senão, gente, aquilo que é um orgulho de pedra passa a ser um orgulho de feição também, dizendo, eu já estou acima disso. Não. Ninguém está acima de nada. Nós estamos no meio de tudo. Estamos no meio de tudo. Então pensemos assim, eu já vi vários espíritas fazerem isso. Estão lá no finados distribuindo mensagens de consolo, perfeito. Mas dizendo assim, ó, você não precisava vir aqui não, isso aqui, para que isso? Então para que foi lá levar uma mensagem de consolo? Por que foi lá distribuir mensagem para falar que a vida continua? Distribua mensagem dizendo, olha, a vida continua, fica à vontade, pode aí fazer suas orações. Mas as outras, muitas pessoas falam assim, não, tá aqui, ó, isso é para mostrar que você não precisa vir aqui. Então por que eu fui fazer lá? Se eu quero criticar, que eu fique quieto no meu canto e deixe o outro fazer lá. É isso que eu quero colocar, gente. A gente não pode ter essa postura, ser impávido nas coisas, porque somos espíritas, pelo amor de Deus. Não. Eu acho que quanto mais a gente aprofunda no estudo espírita, mais a gente compreende as coisas e mais a gente convive com as diferenças. Mais a gente consegue conviver com as diferenças. Sem ficar, sabe, disputando espaços, disputando quem sabe mais. Não. A Ciomara diz aqui, respeito e empatia. É nesse sentido mesmo, a empatia, né? É esse o aspecto, tá certo? Então eu acho que essa questão 325A ela é bem agradável para a gente meditar sobre ela, pensar sobre ela, para a gente perceber que é útil às pessoas. É útil às pessoas. Quantos de nós vamos orar pelos nossos familiares e pegamos uma foto e olhamos ali a foto? Gente, cada um tem a sua forma de estabelecer uma certa simbologia. Alguns é só pensamento. Alguns são só pensamento. Outros precisam de materialidade. Só isso. Só isso. Se já atingimos um nível que basta o pensamento, ótimo! É o nível que todos um dia atingirão. Mas se ainda não, a maioria não, tranquilo. Vamos conviver com as diferenças. Acho que quanto mais a gente estuda, a gente mais percebe que tem que aprender um pouco mais, mas também a gente começa a perceber que tem mais empatia, a gente tem mais, assim, não é tolerância no sentido de dizer, eu tolero, não, a gente tem mais compreensão e também a gente começa a perceber que as outras pessoas têm compreensão com a gente. Porque pensemos, vamos inverter o raciocínio. Uma outra pessoa que acredita na materialidade das demonstrações, olha para nós e diz assim, vocês são muito frios, vocês têm um descaso pelos mortos. Vejam, é só inverter, que nós vamos perceber que nós somos o outro para o outro. Então é só perceber isso. E a outra pessoa vai dizer assim, nossa, olha que povo mais frio. Uma vez eu ouvi isso de uma pessoa, muito amiga, ela diz assim para mim, Simão, vocês espíritas são muito frios no trato com Deus. Eu achei interessante isso. Vocês falam de Deus numa forma assim tão teórica, não, ela não usou a palavra teórica, ela falou tão acadêmica, como se estivesse dando uma aula.
E a gente fala assim, Deus para mim é um pai, é uma mãe, Deus para mim é um sentimento tão grande, Deus para mim, eu me coloco no colo dele e vocês põem um Deus tão longe, com essa ideia de racional, filosófica, etc. E eu fiquei pensando isso. Nós não colocamos Deus tão longe, pelo contrário, Deus está muito perto, a gente sente muito. Só que talvez a gente teoriza demais. Talvez a gente teoriza demais. E essa teorização, que é importante o aspecto teórico, mas essa teorização acaba se transformando numa blindagem. Aqui o Leone diz a fé raciocinada. A fé raciocinada acaba se transformando numa fé racionalizada. A gente racionaliza por demais, ou demais. Racionaliza demais. Fé raciocinada não é sinônimo de fé racionalizada. É diferente de racionalizar. É tratar com a razão, mas não é racionalizar. E muitas vezes isso acaba sendo um escudo, acaba sendo uma couraça. E a gente talvez não perceba isso, que os outros estão percebendo isso. Pensemos nisso. Vamos usar o lado da empatia, né? A sugestão de Santo Agostinho, lá da questão 919, né? Quando ele diz assim, quando estiveres em dúvida em relação à tua conduta, observa como, como você analisa essa mesma conduta praticada por outra pessoa. Como tu analisas, né, essa conduta praticada por outra pessoa. E ele diz assim, o que criticais em outrem não ficará melhor em vós. Então vamos observar esse aspecto, né? Observar esse lado, tentar olhar com o olhar do outro e olhar com esse olhar do outro as nossas ações. E como que esse outro analisaria isso? Então observemos, da mesma forma que a gente observa e acaba dizendo, nossa, mas que postura desnecessária, que apego material, no sentido ritualístico, né? Que apego ritualístico é esse? Do outro lado a pessoa olha pra gente e diz assim, nossa, mas que frieza é essa? Perceberam? Perceberam? Que acaba que nesse sentido todo mundo tem razão, tanto de lá quanto de cá? É nesse sentido, ok? E aí a questão 329, veja que não estou lendo a 326, a 327, volto a dizer, eu vou lendo algumas questões, né, algumas, eu até as deixo marcadas aqui, as que eu vou ler, né, porque é para montar a linha de raciocínio. Não quer dizer que as outras questões não sejam importantes, elas são importantes, mas é porque elas estão, de certa forma, contidas nessas que a gente está lendo, ou que eu estou lendo, ok? Tranquilo. E aí encerramos com essa questão 329. Olhemos a questão. O respeito instintivo que em todos os tempos e entre todos os povos o homem testemunha pelos mortos é efeito da intuição que tem da vida futura? É a consequência natural dessa intuição. Sem isso, o respeito pelos mortos não teria objetivo. Olha que resposta, gente. Olha que pergunta bem feita e olha que resposta super bem dada. Que resposta super bem dada. O respeito instintivo, e olha a amplitude, né, da pergunta. O respeito instintivo que em todos os tempos e entre todos os povos o homem testemunha pelos mortos é efeito da intuição que tem da vida futura? Todos os tempos, todos os povos. E aí diz aqui, dizem os Espíritos, é a consequência natural dessa intuição. Sem isso, o respeito pelos mortos não teria objetivo. Um materialista nesse respeito pelos mortos é sem sentido, não é? Então isso vem demonstrar o aspecto intuitivo que nós temos da continuidade da vida. A memória não é só a memória do que fizeram. A memória é no sentido de que os fatos ocorreram, as pessoas continuam vivendo. No mundo material, no mundo espiritual.
Então é esse tópico, né, que seria bem aplicável se nós estivéssemos estudando isso aqui dia 2 de novembro, que é a data da tradição, mas faz parte do nosso estudo da sequência, ok? E depois, na próxima quarta, né, aí a gente segue com o estudo, começando outro capítulo, que é o capítulo 7, que é o retorno à vida corporal, ou seja, como é que vai se dar essa vinda de lá para cá. Nós já estudamos reencarnação, aqui é mais os aspectos de prelúdios, sobre a união da alma e do corpo, sobre a questão das faculdades morais e intelectuais, a influência do organismo, e aí vai, alguns aspectos, a infância do espírito, e assim vai seguindo, tá certo? Essa é a ideia, né, que para a próxima live. Então hoje encerramos por aqui. Muito obrigado a vocês por acompanhar esse estudo. Peço desculpas porque eu havia avisado que não teríamos, porque havia tido problema aqui na internet, no sinal. Como conseguimos arrumar o sinal, né, ontem à noite, hoje funcionando normalmente, eu me sentiria muito, sei lá, muito não sei o que, né? Se eu não fizesse, se não pelo menos entrasse aqui para a gente estudar um pouquinho. Então, as pessoas que não participaram, eu achei que não ia ter, você avisou, vai ficar gravado, aí a pessoa pode assistir, né? E se qualquer coisa, mas eu gosto de comentar, qualquer coisa manda mensagem, né? Um direct aqui que o pessoal fala, né? Os jovens, manda mensagem e eu tento responder. Eu respondo as mensagens, eu posso demorar um pouco, posso demorar até muito, né? Mas assim, outras vezes eu respondo aqui, na live seguinte eu vou e respondo. Quando eu vejo que tem muitas semelhantes, eu respondo. E até eu vou adiantar isso, peço desculpas em relação a isso. Eu recebo, gente, muitas mensagens, muitas. Quando eu digo muitas, são centenas de mensagens. E eu não consigo responder todas. Não na velocidade que as pessoas gostariam. Não consigo. Então, se porventura eu não fizer uma resposta, não é por má vontade, é pelo acúmulo mesmo. E aí eu não respondo num dia, no outro dia chegam outras mensagens, e são assim, perguntas, são comentários. Então, eu tento responder, mas nem sempre eu vou conseguir. Então, já antecipo aqui. Então, eu fico observando as mensagens, e aí eu pego aqueles assuntos mais comuns das mensagens, os que coincidem, e aí na live seguinte eu abro um espaço e comento sobre aquele assunto colocado lá atrás, tá certo? Então, só justificando, só explicando, recebo mensagem do Instagram, mensagem do Facebook, pelo WhatsApp, então assim, e-mail, vai chegando. Então, desculpa, eu não consigo, tenho meu trabalho profissional, tenho o momento espírita e tudo mais, e aí o tempo vai ficando apertado para eu conseguir responder tudo. Então, não é uma vontade minha, ok? É impossibilidade fática mesmo, tá bom? Bom, muito obrigado, né? Muito obrigado mesmo. Doutor Marlene fala aqui da... sim, para aviar. Muito obrigado, doutor Marlene, por lembrar. Hoje está ocorrendo o Congresso Espírita de Goiás, né, do estado de Goiás. É um congresso belíssimo, que é sempre presencial, mas face à pandemia, estão fazendo virtual. Então fica aqui o convite, lá está no Facebook da FEEGO, né, Federação Espírita do Estado de Goiás, no Instagram da FEEGO, no YouTube da FEEGO, está lá ocorrendo, são diversas palestras, né? Hoje, amanhã, segunda, terça, né? Esse período de quatro dias, estão lá uma programação muito legal, né? Fica aqui o convite para todos participarem desse congresso, entrem lá, conversem, façam perguntas, façam comentários, é muito agradável. O pessoal da Federação Espírita do Estado de Goiás é um pessoal assim muito amável, eu gosto muito deles, eu sou suspeito para falar, eu gosto muito de todos eles lá. Então fica aqui o convite, né? Vamos entrar lá, vamos assistir um pouquinho, tá certo? E tem outros eventos acontecendo, porque era muito comum fazer os eventos no período de carnaval, eventos espíritas, então tem diversos outros eventos ocorrendo nesses dias, né? Mesmo que o recesso, o feriado de carnaval tenha sido suspenso na maioria das cidades brasileiras, mas os eventos continuam, são online, né? Então temos vários eventos aí, temos o pessoal aqui da região, né, a IMEG, né, a Mocidade e vários outros, tá certo? E fica aqui então o convite, entrem na internet e procurem aí que vocês vão encontrar muitos eventos ocorrendo agora nesses 4 dias, ontem, hoje, amanhã e terça. E esse evento do Congresso Espírita de Goiás, aqui fica o convite também, tá certo?
Mais uma vez, muito obrigado, um bom domingo para vocês, Deus abençoe a todos vocês, desculpe pelo mau jeito do começo aqui, que eu estava acertando o sinal, entrou aqui, não entrou lá no YouTube, no Facebook, desculpe, fiquei esticando aqui, dali, pondo a mão na frente, mas faz parte, né? Estamos aqui no ao vivo, ok? Deus abençoe, Deus lhes pague pela companhia, pelo esse companheirismo de vocês, fiquem com Deus e até quarta-feira, se Deus quiser. Até.